Bem, vamos lá, meus caros alunos. Nós vamos começar agora aqui mais um videozinho para ir acrescentando a um conjunto de vídeos que pretendo fazer sobre o assunto finanças. Esses assuntos são sempre alvo de cursos, ou na graduação, ou em MBAs, na parte da formação de vocês. É um vídeo geralmente tratando de questões fundamentais de finanças, e dessa vez nós vamos tratar do assunto investimentos. Vamos perceber a importância do investimento, os determinantes do investimento, perceber qual seria o ambiente adequado ao investimento, e assim nós vamos estar melhor preparados para entrar na questão dos cálculos, nas questões mais técnicas. Então, vamos dizer que nós vamos fazer hoje aqui um sobrevoo sobre o tema investimentos, e vamos lá. Isso é sempre bom escutar esse vídeo que nós vamos fazer agora, antes de qualquer curso de finanças, para melhorar a sensibilidade do indivíduo quanto à área que ele está lidando. Então vamos lá começar, e vou começar falando de duas áreas do investimento, dois ambientes do investimento. Então vamos lá. Nós, quando falamos em investimento, nós temos dois ambientes. Nós temos o ambiente real e o ambiente financeiro. O ambiente real é onde são feitos investimentos produtivos, em produção. Os investimentos no ambiente real são feitos sobre ativos reais. E o que são os ativos reais? Alguns exemplos: caminhões, gruas de construção civil, plataforma de petróleo, alto forno de siderúrgica. Geralmente são investimentos de alto montante. Você tem que gastar muito dinheiro na realização desses investimentos. E outro aspecto também que caracteriza o investimento no ambiente real é o fato de você estar fazendo um investimento que não é um investimento para um curto prazo, ou curtíssimo prazo. Em geral, ele é um investimento para longo prazo. Em alguns casos menores, pode ser até um investimento de médio prazo. Mas eu diria até que boa parte dele é para longuíssimo prazo. O que é longuíssimo prazo? Longuíssimo prazo é 30 anos ou mais de 30 anos. Quem compra uma plataforma de petróleo, compra para usar por 30 anos ou mais. Quem compra uma grua de construção civil, compra para usar 20 anos. Então, são investimentos de longo prazo. Na área de logística, por exemplo, você tem aí, por exemplo, que construir uma ferrovia, uma rodovia, ou um porto, são também investimentos de longo prazo. Portanto, são investimentos que se enquadram dentro do ambiente real de uma economia. Uma outra característica dele é que são investimentos com menor liquidez. O que eu quero dizer com menor liquidez? Você tem mais dificuldade de desinvestir. Se você quiser transformar o seu investimento em moeda novamente, você vai ter muita dificuldade. No ambiente real, em especial, você vai ter dificuldade porque são investimentos em ativos muito específicos, muito especiais, que custam caro. Portanto, você vai ter poucos interessados na compra, e esses interessados têm que ter um montante de recursos elevado. Portanto, são poucos mesmo. Então, caso você erre ou tenha algum problema no seu investimento no ambiente real, você já sabe previamente que a tua dificuldade de desinvestir vai ser enorme, num investimento que exigiu um aporte elevado de recursos. Por outro lado, nós temos um ambiente financeiro da economia. O ambiente financeiro é um ambiente em que permite investimentos
de curtíssimo, curto, médio, longo prazo. Um exemplo de curtíssimo é uma operação, por exemplo, em bolsa de valores, que a gente chama de day trade. Day trade é você comprar uma ação às 10 horas da manhã e vender ao meio-dia, você teve investido por 2 horas. Coisa totalmente impraticável no ambiente real. Um investimento de curto prazo é até 1 ano. E você tem uma grande diferença entre o ambiente financeiro e o ambiente real. No ambiente financeiro, você tem mercados organizados. Vou citar alguns. Você tem, por exemplo, o mercado da dívida pública, chama-se mercado aberto. Se você comprou um título da dívida pública e tem lá na tua carteira e você quer desinvestir, você tem ali um mercado líquido que permite que você realize esse desinvestimento a qualquer hora. Se você comprou uma ação de uma empresa, você também tem um mercado, que é a Bolsa de Valores, que permite que você desinvista ali a qualquer hora. Então, é um ambiente em que a liquidez desses investimentos é maior. O seu desinvestimento, ele é maior, ele é melhor. Portanto, fica assim distinguidos os ambientes real e financeiro de uma economia. Quando a gente se reporta ao ambiente real, nós vamos cair nessa discussão sobre círculos vicioso e virtuoso. O que é isso? Quando você realiza um investimento, são relações, vamos dizer assim, de causalidade. O que causa o investimento? O investimento causa produto e causa emprego. O emprego, por sua vez, causa renda. A renda causa consumo. O consumo causa venda. A venda causa lucro. E o lucro causa dividendo e lucro retido. Quando você tem um aumento do investimento, aumenta emprego, aumenta a renda, aumenta lucro, aumenta consumo, aumenta a venda. Isso estimula um crescimento sustentável da economia. Quando é que a economia, quando e somente quando uma economia tem um crescimento sustentado? Quando ela tem um suporte de investimentos contínuos nela. Quando esses investimentos começam a falhar, ou até a não serem mais feitos, ou a serem reduzidos, nós vamos ter a situação do círculo vicioso, em que há uma queda do PIB, há uma redução do emprego, aumento do desemprego, uma queda da renda agregada. Com a queda da renda agregada, você vai ter a queda do consumo, o que vai prejudicar lojas, fechar lojas, caem as vendas, caindo as vendas, os lucros das empresas também caem, e aí os dividendos também são menores, os lucros, ou seja, você vai ter uma economia num caminho de uma recessão, porque ela não tem a sustentação do investimento. Nesse slide, lá no canto esquerdo, superior, você vê que tem umas interrogações lá. O que quer dizer essas interrogações? Como nós estamos aqui numa relação de causalidade, o que causa investimento? Quais são os determinantes do investimento? E eu poderia aqui, de uma forma bastante ainda superficial, elencar 2 fatores determinantes do investimento. O primeiro é a confiança. Confiança nos agentes públicos e privados. Ou seja, a credibilidade e reputação dos agentes públicos e privados é importante para a conquista da confiança. E essa conquista da confiança, ela é mantida por práticas de transparência, tanto do governo quanto do setor privado. E exatamente os comunicados, as informações transmitidas por agentes públicos e privados dentro de um contexto de credibilidade e reputação desses agentes associado à transparência, vão ocorrer o que é fundamental em finanças, que é a formação de expectativa. Eu começo a ter segurança nas expectativas que estou formando.
também, numa economia estável, eu vou ter o segundo determinante do investimento, além da confiança, que é a previsibilidade. Eu vou ter um ambiente mais previsível. E num investimento de médio e longo prazo, como aquele que é feito no ambiente real, eu teria, então, as condições mínimas para que eu realize as projeções de fluxos de caixa futuros que eu imagino que o meu investimento atual vai gerar. E como eu estou num ambiente em que eu confio e que é previsível, eu percebo que isso é seguro. Eu percebo menos risco. Portanto, dois fatores assim pouco concretos, a princípio, confiança e previsibilidade, são fundamentais para a atração do investimento. Então, se eu preciso de investimentos no ambiente real, eu tenho que criar um ambiente, numa economia, que seja confiável e previsível. O que pode atrapalhar isso? São os riscos. Risco é tudo que se mexe, é volatilidade, é tudo que é instável. Quanto maior o risco, maior a instabilidade, maior a volatilidade. Aí eu cito aqui, só para ilustrar, algumas fontes desses riscos, que são classificados em dois conjuntos, o risco objetivo e o risco subjetivo. Por que isso? Risco objetivo é aquele risco que eu consigo calcular matematicamente. Então aquilo é instável, aquilo oscila, aquilo contém volatilidade e eu consigo calcular isso. Geralmente, de forma muito simples, isso é calculado por desvio padrão. Mas alguns exemplos ali. Nós temos ali, por exemplo, risco econômico associado a preço. Risco econômico associado a preço é a inflação. Quanto maior a inflação, maior a instabilidade, pior a minha previsibilidade. Se eu quiser projetar um fluxo de caixa para 10 anos, num ambiente muito instável, com uma inflação incerta, é praticamente uma adivinhação. Outra questão é a volatilidade do PIB, do Produto Interno Bruto. Varia muito esse Produto Interno Bruto. Outra questão é a taxa de juros. Varia muito essa taxa de juros. Varia muito a taxa de câmbio. Então, se eu quero ter um ambiente atraente ao investimento, eu tenho que ter um ambiente de inflação baixa, um PIB que tenha uma certa constância de crescimento e que não varie muito, uma taxa de juros que não seja elevada, de preferência, e que seja reduzida, e também que não varie, ou que varie pouco. E a taxa de câmbio é a mesma coisa. Quanto mais estável a taxa de câmbio, melhor. Se nós olharmos para o Brasil, isso melhorou um pouquinho, falando assim no contexto global, mas ainda temos mais a fazer. Por outro lado, resolvido o problema do risco objetivo econômico, nós temos também os riscos subjetivos. Esses também afetam a formação de preço em mercado, esses também afetam a decisão de investir. E nesse caso, eu coloquei 4 aqui, que são os 4 principais, para a gente bater um papo. Vamos começar pelo risco político. Risco político é o risco de você ter o surgimento, no meio do teu investimento, de um regime anticapitalista, em que você corre o risco de ter seu investimento confiscado ou algo nesse gênero. Então, isso é um risco que realmente assusta o investidor, e países que começam a ter uma tendência a caminhar nesse sentido, é natural que a taxa de investimento caia. O investidor, em geral, não gosta desse ambiente. O risco social, que é medido pelo nível de desigualdade, ele é risco por ele ser um dos principais causadores do risco político. Em ambientes com desigualdade muito elevada,
a probabilidade de mudança de regime de governo é maior. Por exemplo, você está numa Dinamarca em que a desigualdade é pequena, só para ilustrar, né? Então o risco social é pequeno. Qual é a chance de você ter uma mudança no regime político da Dinamarca? Pequeno, né? E como é que é a inflação na Dinamarca? Como é que é o crescimento do PIB na Dinamarca? Como é que é a taxa de juros na Dinamarca? Como é que é a taxa de câmbio na Dinamarca? Então o investidor vai estar olhando para isso. E o investidor de grande porte, ele é um loss aversion, ele é avesso ao risco. Ele está muito mais preocupado no mundo moderno em não perder do que em ganhar. Portanto, ele prefere investimentos até de retorno baixo, mas também de baixo risco, do que de retornos altos e de altos riscos. Né? Eu poderia até aqui, para ilustrar, fazer um gráfico, mas vamos ver, deixa isso para uma sala de aula que fica melhor. Portanto, a questão dos riscos, né? Aí nós já vimos o quê? Pode ser de cunho social, pode ser de cunho político e pode ser também de cunho moral. Né? Um ambiente degradado, com muita corrupção, também acrescenta um risco moral a esse conjunto de percepção de riscos. Né? E, por fim, o risco legal. Né? O risco legal tanto tem a ver com a possibilidade de quebra de contratos, como também tem a ver com a demora da solução de litígios na justiça, ou até a arquitetura, o arcabouço legal daquele país que não protege tanto o investimento em capital. Então, essa percepção de risco, né, é que também está associada aos determinantes do investimento, como eu disse anteriormente, confiança e previsibilidade. Sendo assim, a gente cai nesse slide último, né, que é um slide que faz um resumo. E por que eu pus ele aí? Em primeiro lugar, porque há um vídeo anterior em que nós discutimos o modelo CAPM, que é um modelo que determina a taxa mínima de atratividade, que é a TMA. Né? E, como podemos ver nesse slide, a TMA faz parte do denominador dessa equação. E a TMA, como nós vimos no outro vídeo, que eu recomendo que vejam, né, ela é associada aos riscos percebidos. Então, se o volume de risco percebido, objetivo e subjetivo, aumenta, se a percepção de risco aumenta, a TMA aumenta. A TMA vai no sentido do risco. Se o risco aumenta, a TMA aumenta. Se a percepção de risco diminui, a TMA diminui. Portanto, né, no numerador dessa fórmula, nós temos os fluxos de caixa no tempo, aquele tio são as projeções, então nós temos as projeções de fluxo de caixa no tempo, que aí dependem da previsibilidade e confiança, né? E também no denominador nós temos as questões de risco associadas à TMA. Quanto mais segurança eu tiver na projeção dos fluxos no numerador e quanto menores forem as percepções de riscos diversos, maior é o valor do ativo, ou seja, mais eu tendo a pagar pelo investimento, pelo ativo. Portanto, esse vídeo, ele quis, assim, dar uma pequena panorâmica nas questões associadas a investimentos no ambiente real, a investimentos com horizonte temporal de médio, longo e longuíssimo prazo, que exigem aporte de recursos elevados, né? E para que a gente compreenda, muitas vezes, o porquê do investimento vir ou não vir. Muito obrigado a todos
Espero ter ajudado aí na formação de vocês.